Muito bom, o texto que nós vamos estudar agora é Lucas capítulo 5. Então te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Já anuncio os versículos que nós vamos estudar, mas quero fazer um exercício de imaginação com você aqui. Quando você está doente, a quem você procura? Curandeiro, médico. E onde está o médico? No hospital, ok. Agora imagine que você está doente e quando você chega no hospital, os funcionários, desde a portaria até a triagem, os funcionários olham para você e dizem assim: não, aqui você não pode entrar. Você está muito doente. A gente não tolera gente doente como você. Você não é bem-vindo aqui. A gente quer gente saudável no hospital. Então, por favor, saia daqui. O que fazer numa situação assim? Aonde você vai? O que você precisa é do médico que está lá dentro, mas as pessoas não permitem que você fique lá dentro do hospital. Essa cena pode parecer exagerada, mas eu fico muito triste em dizer que ela acontece bem mais do que nós imaginamos. E até mais do que nós gostaríamos de admitir. Não em hospitais. Às vezes isso acontece em hospitais, que oferecem socorro físico para as pessoas. Mas isso acontece muito em lugares onde as pessoas deveriam encontrar cura para suas almas. Eu estou falando da igreja, da casa de Deus, do povo de Jesus. O texto de hoje mostra para nós que muitas vezes nós nos parecemos com esses funcionários aparentemente saudáveis, que barram, querem impedir, querem atrapalhar que os doentes se aproximem do médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Como assim? Lucas capítulo 5, versículo 27 até 32. Acompanhe comigo a leitura. Lucas 5, 27 a 32. Assim diz a palavra de Deus. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, precisamos ouvir a Tua voz, e te pedimos que o Senhor nos conduza através do Teu Santo Espírito a compreensão dessa passagem e em especial a transformação do nosso coração. Assim oramos em Teu nome. Amém. Tanto Lucas quanto Mateus e Marcos narram para nós essa história, e ela vem exatamente depois, pela soberania de Deus, aprove ao Senhor isso, depois da passagem que nós estudamos semana passada, em que o seminarista André nos apresentou a cura daquele paralítico que desce pelo telhado. Vocês lembram dessa história? Então, naquela cena, Jesus deixou bem claro que Ele não só tem poder para curar as pessoas fisicamente, mas, em especial, para curar as suas necessidades espirituais, perdoar pecados. Coisas que só Deus pode fazer, Jesus faz. E isso demonstra muito quem Jesus é. Pois bem, chegamos a esse texto de Lucas capítulo 5, versículos 27 até 32, que nos apresenta
3 cenas. A primeira cena é o chamado, versículos 27 e 28. A segunda cena é a festa, versículo 29. E por fim, a conversa, versículos 30 a 32. Então, o chamado, 27 e 28, a festa, versículo 29, e a conversa, 30 a 32. Vamos olhar para a primeira cena, o chamado. Olhe comigo novamente o versículo 27 e o versículo 28. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. O texto nos diz que quando Jesus sai daquela casa onde ele curou aquele paralítico, ele começa a caminhar até que encontra um publicano. Esse publicano está sentado na coletoria, o nome dele é Levi. Pelos outros evangelhos nós descobrimos que ele é Mateus, provavelmente ele se chamava Mateus Levi. Mateus é o apóstolo, um dos 12, que escreveu o primeiro evangelho que nós temos na nossa Bíblia. Pois bem, quem era um publicano e o que era a coletoria? O publicano era uma espécie de funcionário público, a raiz da palavra é a mesma, né? Ele trabalhava para o Império Romano, ele era um judeu que cobrava impostos do seu próprio povo para os romanos que dominavam o povo de Israel naquela época. Então o acordo com Roma era o seguinte: o publicano tinha que cobrar um valor específico de imposto do cidadão que vivia no território de Roma, e o salário do publicano era ele quem fazia. Então assim, ele cobrava o que Roma queria e ficava à vontade para cobrar o que ele quisesse para o seu salário pessoal. Então, era comum você ver um publicano enriquecendo muito fácil, porque ele cobrava o que ele queria do povo dele. Por isso, o publicano era alguém muito mal visto pela maioria do povo ali naquela época. Primeiro, ele era considerado como um traidor, porque ele trabalhava para o inimigo. Ele tinha nascido dentro de Israel, mas trabalhava para o inimigo, cobrando imposto do seu próprio povo. Segundo, ele era mal visto porque ele era encarado como alguém desonesto, porque a maioria dos publicanos cobrava mais do que devia, extorquia o seu próprio povo. E em terceiro, ele era mal visto porque ele era considerado impuro. Ele lidava com os romanos e com os gentios, ele cobrava imposto de todas as pessoas. Então ele era não só considerado traidor, mas desonesto e impuro. Pois é, Levi é um publicano. Levi é um publicano. A coletoria ficava à beira da estrada, principalmente nos encontros de estradas, e funcionava mais ou menos assim, era como um pedágio, viu, Deri? Deri trabalha no pedágio, então era um pedágio que ficava lá e de tempos em tempos o cidadão precisava ir até a coletoria para pagar os seus impostos. Não vinha atrás dele a receita, né? O leão não vinha atrás dele, ele tinha que ir até o leão, porque senão era risco de morte. Então você ia de tempos em tempos com aquela cara feliz, né? Tendo que pagar o seu imposto? Claro que não. Você ia ter que encontrar com um publicano morrendo de raiva e ainda ter que pagar valores exorbitantes. Pois bem, Levi está ali, sentado, as pessoas estão indo até ele, mas naquele dia, uma pessoa diferente o encontra. Nada mais, nada menos do que Jesus. E o que Jesus está fazendo ali? Não é para pagar imposto, talvez esse imposto tenha sido pago em outra ocasião, ele tinha que pagar também. Mas Jesus simplesmente diz para Levi: siga-me. Siga-me. Esse chamado, essa expressão, ela é muito especial para Lucas. Tanto é que nesse evangelho Levi é o único dos 12 apóstolos que ouve essa frase de Jesus. É óbvio que todos eles ouviram, mas Lucas registra apenas o de Levi. Parece que Lucas quer que nós olhemos para Levi como um exemplo do que é ser chamado por Jesus, do que é seguir Jesus. Como é que Levi responde a esse chamado? O versículo 28 diz para nós, ele simplesmente se levanta, ele abandona o seu emprego, o seu ganha-pão, a coletoria, larga toda a papelada, todo o dinheiro que está lá e vai embora e começa a seguir Jesus imediatamente. Queridos, o que significa isso? O que significa ser chamado por Jesus e o que significa atender a esse chamado? Bom, talvez Levi não tivesse noção perfeita disso naquele momento. Porém, mais tarde ele teve a resposta completa.
Acompanhe comigo algumas páginas à frente, no capítulo 9, versículo 23 desse evangelho. Lucas 9, 23. Daqui a pouco voltamos para o capítulo 5. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus implica, segundo ele mesmo, em 4 passos. Talvez você só esteja vendo 3 aí, mas há 4. O primeiro, é necessário querer fazer isso, porque Jesus começa com uma condição, uma condicional: se alguém quiser. Ninguém segue Jesus à força. No máximo pode ser arrastado à igreja à força, mas seguir a Jesus não. Você precisa querer. Segundo passo, você precisa negar a si mesmo, negar a sua própria vontade. Terceiro passo, você precisa tomar a sua cruz, estar disposto a sofrer por Jesus, para fazer a vontade de Jesus. E quarto, então, você imita Jesus. Você segue Jesus tão perto, a ponto de se tornar parecido com Ele. Essa é a primeira cena, o chamado que Jesus faz a Levi. Levi, que é um publicano, que atende pronta e imediatamente ao chamado de Jesus. O que nós podemos destacar do chamado de Levi? Eu quero apresentar 2 lições. A primeira é que em Jesus há esperança, até para as piores pessoas. Em Jesus há esperança até mesmo para as piores pessoas. Levi era um pária, era uma escória da sociedade. Ninguém queria ficar perto de Levi. Ninguém confiava em Levi. Talvez a gente pode imaginar que sequer ele mesmo acreditava em si. Talvez Levi já tivesse desistido de uma vida diferente. Como é que ele vai sair dessa vida? Como é que ele vai conseguir uma outra vida? Talvez nem Levi acreditava que era possível mudar, mas ainda assim Jesus vai até ele. Mesmo que Levi nunca tenha ido atrás de Jesus, Jesus, tendo a possibilidade de ir até quem ele quisesse naquela ocasião, ele vai atrás do coletor de impostos. Jesus sabia quem ele era. E talvez a principal pergunta na cabeça de Levi, em todo aquele momento que ecoava, que ressoava, seria: por que eu, Jesus? Por que eu? Por que não outros? Por que não religiosos? Por que não mestres? Por que não pessoas certinhas, pessoas corretas, pessoas honestas? Por que um vaso quebrado como eu? O que eu tenho para te oferecer, Jesus? Queridos, o chamado de Jesus oferece esperança até mesmo para as piores pessoas. Você já ouviu esse chamado? Como é que você respondeu a esse chamado? Jesus já veio até você e disse: siga-me. Como é que você lida com esse chamado? Você no mínimo deveria se perguntar: por que eu, Jesus? Por que não outros, Jesus? Porque eu, o que eu tenho para te oferecer, Jesus? Queridos, a maior surpresa desse chamado aqui não é Jesus chamar Levi, mas é Jesus chamar eu. É Jesus chamar você. Essa é a surpresa. Nenhum coração é tão perverso que não possa ser transformado por Jesus. A segunda lição que nós percebemos do chamado de Levi é que ao atender a esse chamado, o chamado de Jesus exige renúncia completa e imediata. Atender ao chamado de Jesus exige renúncia completa e imediata. Se você parar para pensar, Levi foi bem radical aqui. Levi abandonou a profissão de publicano de uma vez por todas, porque agora, uma vez que ele deixa aquela mesa, ele é um desertor, não há caminho de volta para ele. Roma não vai aceitá-lo mais, e nem a sociedade vai aceitá-lo. Mas a gente sabe que Levi também não quer isso. Levi encontrou algo muito melhor. Levi encontrou Jesus. Levi é um exemplo, queridos, de que para seguir a Jesus nós precisamos renunciar a tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede de seguir
a Jesus sem olhar para trás. Para Levi, o que ele deixou para trás foi a coletoria, foi aquela vida que ele tinha. E para você? Talvez o que Jesus exija que você deixe para trás para segui-lo seja o seu emprego, que é um emprego desonesto e você sabe disso. Talvez o que Jesus exija para que você o siga é aquele namoro ímpio que você tem. Talvez é aquele vício, aquele hábito pecaminoso que você cultiva e você sabe que deveria parar. Talvez o que Jesus espera que você abandone é o ambiente que você frequenta, que você sabe que é corrupto, é imoral. Talvez a amizade, suas más influências. Enfim, seja o que for, se essas coisas ou qualquer outra te colocam entre Jesus, elas estão no meio e atrapalham você de seguir Jesus, renuncie. Renuncie, porque não dá para seguir a Jesus levando consigo a coletoria amarrada na cintura. Imagina isso. Não dá. Ou vai você sozinho, ou você fica na coletoria. Os dois não dá para manter. Atender ao chamado de Jesus exige renúncia completa e imediata. Essa é a primeira cena, o chamado de Jesus a Levi. Voltemos lá para o capítulo 5, vamos para a segunda cena. A segunda cena é a festa. Olha o versículo 29. Então, Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Qual é o primeiro ato de Levi quando ele se torna um seguidor de Jesus? Talvez alguns aqui diriam, ele ingressou em um curso de teologia no seminário. Outros diriam, não, ele precisa ler livros sobre doutrina. Não, ele não vai fazer essas coisas, mas ele deve se isolar do mundo e se proteger nas fortalezas de uma igreja. Sim, essas coisas têm o seu lado bom, mas não foi isso que ele fez. O texto diz que Levi ofereceu um grande banquete para Jesus na sua própria casa. Repare na ênfase de Lucas, não era um simples jantar, era algo grande. Essa palavra é a tradução da palavra grega mega, de onde nós trazemos também uma palavra mega para o português. No português bem popular era uma big de uma festa. Levi convidou Jesus para uma festa. E note o outro detalhe, na sua própria casa. Levi ficou tão feliz de se tornar discípulo de Jesus que ele quis levar Jesus para dentro do seu lar. E o lar é onde nós somos realmente quem somos. Fora de casa nós usamos muitas vezes máscaras, mas dentro de casa não dá para fingir. Dentro de casa nós somos quem realmente somos. E ele quer levar Jesus para lá. A transformação de vida de Levi não podia ser vista apenas no ambiente de trabalho, nem trabalho ele tem mais, mas não seria vista apenas na rua, não seria vista apenas nas relações externas, mas também e principalmente no ambiente doméstico. Se Levi mudou de vida, sabe quem vai perceber em primeiro lugar? Os seus, a sua família, nos seus relacionamentos mais íntimos. Se alguém segue a Jesus, os primeiros a perceberem isso serão os da sua casa. De nada adianta você fazer um monte de coisa na igreja, ser uma bênção para a vida das pessoas, o pastor dizer você é uma bênção para a vida da igreja, se na tua casa você continua tendo uma vida de ímpio. De nada adianta. A transformação vai começar lá, porque lá é quem você é de verdade. Se a sua vida não começou a ser transformada dentro de casa, então talvez não foi o chamado de Jesus que você ouviu, foi algum assovio por aí, mas chamado mesmo não. Perceba outro detalhe ainda no versículo 29. Levi não só queria Jesus para ele, mas Jesus convidou Jesus para entrar na sua casa. Levi quer Jesus para os outros também. Quem sabe talvez esse versículo 29 aí não seja o que você vai grifar agora, e era o que faltava na sua vida para você abrir a sua casa para um grupo de discipulado. O Levi abriu a sua casa para um grupo de discipulado, os discípulos estão lá, o mestre está lá.
Por que você não abriu a tua ainda? Pois é, não é indireta não, é direta. Pois bem, Levi abriu a sua casa. E quem estava nessa casa? Bom, a gente sabe que além de Jesus e os seus outros discípulos, provavelmente a família de Levi que está lá, nós lemos que um grande número, de novo a palavra grande, de publicanos e outras pessoas. Grave essa expressão, porque nós voltaremos para ela em breve. Publicanos e outras pessoas. Essas pessoas se assentaram com Levi, com Jesus e os discípulos à mesa para participar daquele banquete que foi financiado por Levi. Eu quero que você perceba o que está acontecendo aqui. Levi era alguém mal visto. Ele não era querido pelas pessoas, pela sociedade, mas isso não significa que Levi não tinha amigos. Levi tinha amigos. Quem eram os amigos de Levi? Quem são os amigos das pessoas que não têm espaço na sociedade? Eles têm uma comunidade. Eles fazem parte de uma tribo. Quem faz parte desse povo? Bom, gente como eles, outros publicanos, pessoas parecidas, pessoas excluídas da sociedade. Você acha que só porque tem algumas pessoas ou muitas pessoas ao nosso redor que não têm espaço na sociedade, que eles vivem solitários? Eles fazem parte de uma tribo, pessoas como eles. Quem eram essas pessoas? Provavelmente gente que não se encaixava no formato organizado ou ordeiro daquela época. Talvez pessoas desprezadas pela maioria. Talvez pessoas de profissão e de caráter duvidosos. Talvez prostitutas, beberrões, viciados, até mesmo ladrões, traficantes, trazendo para os nossos dias de hoje. E quando Levi convida essa turma para a festa, o que Levi quer que aconteça? É óbvio. Levi quer que os seus amigos, com quem ele viveu tantas histórias de impiedade, Levi quer que esses homens, essas mulheres, também conheçam a Jesus. Se Jesus fez bem para Levi, por que eu não posso apresentar Jesus para os meus amigos? Por que eu não posso dividir Jesus com quem eu mais amo? Pois saiba que é esse exatamente o significado do nome Levi. Sabia disso? Levi significa aquele que está unido, ligado às pessoas. Ou, em outras palavras, Levi significa aquele que une as pessoas ao redor de si. Levi era um agregador. A presença de Levi atraía as pessoas, unia as pessoas ao redor dele. E se antes Levi usava isso para aquilo que não presta, você sabe do que eu estou falando. Pessoas se chegavam para Levi para participar de bebedeiras, zoeiras, orgias. Agora Levi quer usar essa influência para aquilo que presta. Para que através da vida dele, através dos bens dele, dos recursos que ele tem, da família que ele tem, as pessoas conheçam a Jesus. Essa é a segunda cena, a festa. A festa que Levi oferece para Jesus na sua casa, convida os seus amigos para conhecer Jesus. E essa festa nos ensina que ao seguir a Jesus, nós devemos abandonar o estilo de vida mundano, sim, mas não as pessoas que continuam vivendo naquele estilo de vida mundano. É claro que nós não vamos mais participar da bagunça com aquelas pessoas. Nós fomos separados para Deus, vamos buscar a santificação, mas nós não podemos simplesmente cortá-los das nossas vidas. Nós devemos usar a nossa influência, agora uma influência positiva, de alguém que está seguindo Jesus, para atrair essas pessoas para Jesus. Eu quero que você pense muito honestamente comigo aqui. Aquelas pessoas estão acostumadas a vir nas nossas casas, e você a ir na casa delas. Essas pessoas estão acostumadas a conviver com você. Por que não usar esse contato? Por que não usar esse costume, esse hábito que vocês têm de se visitar, para que eles ouçam falar de Cristo? Os seus filhos brincam, são amigos. Você viaja, você passeia, você joga futebol junto com ele. Por que você não leva Jesus até essas pessoas através dessas coisas?
Muitas vezes nós cortamos qualquer relação. Quem é que vai apresentar Cristo para essas pessoas? Nós precisamos lembrar disso. Ninguém é mais indicado para conhecer ou saber as necessidades das pessoas ao nosso redor. E ninguém é mais indicado para se comunicar com elas, alguém que elas vão ouvir mesmo, do que você. Sim, o seu pastor pode ir lá. O líder da igreja pode ir lá. O seu grupo pode ir lá na sua casa, pode tentar falar com o seu vizinho. Mas deixa eu dizer, quem eles mais ouvem é você. Principalmente se eles virem transformação de vida em você. Então fale você de Jesus para eles. Há um comentarista que diz assim: olha, um homem salvo nunca desejará ir para o céu sozinho. Se ele foi salvo, ele quer que outros vejam a Jesus, conheçam a Jesus e venham junto com ele para o céu. Deus quer te usar. Quer te usar entre as pessoas com quem você convive. Veja as pessoas com quem você convive como um campo missionário. E você é o missionário naquele lugar. Faça isso. Abra a sua casa, para que as pessoas possam vir e de você e dos seus a respeito de Jesus dentro da sua casa. Quando essas pessoas virem a transformação da sua vida, quem sabe talvez elas perguntem: o que foi que te mudou tanto assim? Você fazia certas coisas, você conversava conosco de outra forma, mas agora você está diferente. Eu não consigo identificar o que é, mas eu percebo que é diferente. O que foi capaz de produzir tamanha transformação? O que foi capaz de te mudar? Que droga nova é essa? Onde a gente encontra? Onde a gente compra? A gente quer desse negócio também. Quem sabe talvez não é esse momento que você vai poder dizer: não, não é droga não. Não é filosofia. Não é uma doutrina nova, não é uma religião nova. O que eu encontrei é outra coisa muito melhor do que essas coisas. Não, na verdade não é uma coisa, é uma pessoa. Eu encontrei alguém muito melhor do que tudo isso. Eu encontrei Jesus Cristo. Eu encontrei aquele que tem transformado a minha vida. Eu encontrei aquele que pode transformar a sua vida também. Queridos, usem suas influências para testemunhar de Jesus. Essa foi a segunda cena, a festa. Conhecê-lo. Chegamos à terceira cena, que é a conversa. Olha os versículos 30 até 32. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Levi certamente era alguém de posses, para ter uma casa tão grande a ponto de receber essa turma aqui. E isso indica que provavelmente Levi não foi um publicano muito honesto durante a sua vida, né? E como nós vimos nessa grande festa, estavam presentes ele, provavelmente a sua família, os seus amigos, que eram publicanos e gente parecida com eles, aos discípulos e Jesus, claro, mas também tem um quarto grupo aqui. Nós temos os fariseus e os seus escribas. Quem eram eles? Os fariseus, eles compunham a seita religiosa mais rígida de todas naquela época. Os fariseus prezavam pela pureza dos costumes e pela fidelidade à escritura judaica. Tanto é que no mundo em que a maior parte das pessoas não sabia ler ou escrever, os fariseus eram os únicos que possuíam escribas. Quem que eram os escribas? Eram pessoas que escreviam. Eles sabiam ler, eles copiavam as escrituras judaicas e eles ensinavam essas escrituras nas sinagogas. Eles eram os mestres daquela época. Os fariseus não eram nobres ou ricos, como a gente muitas vezes imagina. Eles também não eram mais numerosos, os mais numerosos dentre todos os grupos religiosos da época, mas eles tinham algo especial, eles detinham o lugar de ensino na Judéia. Se você quisesse ouvir e saber qual é a vontade de Deus, você ia até um fariseu e um de seus escribas. E você sabe muito bem que quem detém o conhecimento, detém o poder nas mãos.
Quem detém o conhecimento detém o poder nas mãos. O que eles falavam era lei. O que eles falavam era a palavra de Deus. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Eles gostavam disso. E eles se aproveitavam disso. Muitos fariseus e escribas, eles usavam a sua autoridade. Qualquer semelhança é mera desobediência. Coincidência, não é assim? Sabe o que eles faziam? Eles usavam essa sua autoridade, essa sua influência, para tirar dinheiro das pessoas. Em nome de Deus. Eles usavam o seu papel para conquistar privilégios políticos, isenção de impostos. Eles usavam a sua influência e o seu poder para explorar os mais necessitados. O discurso dos fariseus era muito bonito, era cheio de princípios, cheio de regras, muita sabedoria, mas quando você olhava para a vida deles, a prática deles era horrorosa. Eles não viviam aquilo que pregavam. Por isso o apelido que Jesus mais usou para eles, sabe qual foi? Hipócritas. Hipócritas. Sabe de onde vem essa palavra? Era o nome que se dava a um ator naquela época. Sabe aquele que representava, que atuava? Então ele fingia estar feliz, sentir algumas coisas, quando na verdade ele estava triste, sentia coisas opostas. Era um ator. E Jesus diz: vocês são atores. Vocês são, na verdade, de uma forma, mas vocês se apresentam de outra. Vocês são falsos, são hipócritas, são fingidos. Bom, se tudo isso é verdade, o que essa turma está fazendo ao redor de Jesus? O que eles estão fazendo cercados de pessoas tão diferentes deles, na visão deles, pessoas inferiores a eles, naquela casa? Certamente, eles estão ali para descobrir se Jesus é ou não o Messias. Porque Jesus já fazia muitos milagres, pessoas estavam seguindo Jesus, multidões seguindo ele, e os boatos começaram a correr toda a Judéia. Então eles vieram lá de Jerusalém para ver o que está acontecendo. E eles estão observando, será mesmo que ele é o Messias? Todo mundo está dizendo, só que eu quero que você perceba no detalhe, eles estão na casa, eles estão junto com todos os outros, mas o texto não diz que eles estão à mesa com Jesus. Eles estão observando o que está acontecendo. Isso é muito importante. Na verdade, eles estão incomodados com o que Jesus está fazendo, mas eles não têm coragem de falar pessoalmente a Jesus o que os incomoda. Então o que eles fazem? Eles começam a murmurar. E murmurar com os discípulos de Jesus, contra os discípulos de Jesus. Interessante. Normalmente, quando alguém tem alguma questão contra Jesus, sobre o jeito que Jesus faz as coisas, dificilmente essa pessoa tem coragem de dizer isso para Jesus. Pega mal contrariar a Deus. Imagina falar isso abertamente: eu discordo de você, Deus, as coisas tinham que ser diferentes, Jesus. Então o que as pessoas normalmente fazem? Indivíduos insatisfeitos com Deus descontam, atacam, se voltam contra os seguidores de Jesus. Aqueles que estão tentando fazer a vontade de Jesus. Perceba o incômodo do legalista, do fariseu, dificilmente se torna um ataque direto. O fariseu não tem coragem de se expor. Porque se ele se expor, isso vai mostrar também a sua hipocrisia. Vai mostrar que ele também não consegue cumprir aquilo que ele exige. Então, o que o fariseu faz? Ele sempre vai preferir a indireta. Ele sempre vai tentar ser sorrateiro. Ele vai manifestar a sua insatisfação de forma velada. São comentários numa conversa, numa visita. São murmúrios, são piadinhas maldosas, formas de cutucar, mas nunca face a face. Os fariseus então perguntam para os discípulos: se Jesus é o Messias, por que é que vocês, perceba, coloca os discípulos também no meio do pacote, por que vocês comem e bebem com publicanos, e o versículo 30 diz, e pecadores? É como se eles estivessem dizendo: olha, Jesus não sabe que essa gente não presta? Será que ele é tão ingênuo assim? Ou na verdade, será que ele não é o Messias?
Porque ele deveria estar lá no templo, lá em Jerusalém. Ele deveria estar em uma sinagoga, ele deveria estar falando com religiosos, ele devia estar falando com gente de bem, com gente que tem a vida certinha, gente que conhece a lei, gente que nunca matou, que nunca roubou. É com essas pessoas que Jesus devia estar. Ele não deveria estar na casa desse pecador, com esses pecadores, ele deveria estar na nossa casa, conosco. Como é que os discípulos respondem? Como é que eu e você vamos responder a uma pergunta dessa? Olha o que o versículo 31 nos diz. Discípulos de Jesus não precisam se justificar, queridos. Jesus fala por eles. Jesus interrompe aquele murmúrio. Jesus está atento ao que eles estão dizendo. Jesus sabia exatamente o que eles estavam fazendo ali. E Jesus é quem defende os discípulos. E como é que o mestre responde? De duas formas. No versículo 31, ele usa uma ilustração. Ele diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quem está saudável não vai atrás de cura. Só vai atrás de cura quem está ferido, quem está à beira da morte. Em segundo lugar, Jesus faz uma aplicação dessa ilustração, versículo 32. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Sabe quem são os doentes que precisam de médico? Aqueles que reconhecem os seus pecados. Quer dizer então que aqueles que se veem como justos, significa que eles não são pecadores? É claro que não. Eles continuam sendo pecadores, mas a situação deles é pior do que os que reconhecem a sua doença. Porque eles, além de doentes, não assumem que são miseráveis. Acham que se bastam, acham que são suficientes e que não precisam de ajuda. Quem se acha justo, pensa que está tudo bem. Por isso não buscam o médico dos médicos, porque não acham que precisam de cura. Essa é a terceira cena, a conversa entre os fariseus e Jesus a respeito do tipo de pessoa a quem Jesus veio chamar. E nós não podemos continuar se não nos perguntarmos: quem nós somos nessa história? Quem você é nessa história? Quem eu sou nessa história? Será que eu me pareço mais com os doentes ao redor de Jesus? Aqueles que reconhecem a sua miséria, a sua necessidade de cura? Ou será que eu pareço mais com os fariseus e seus escribas, que julgam a si mesmos justos e saudáveis? Quer descobrir? Faça duas perguntas para si mesmo. A primeira pergunta: como é que você se vê? Como você se vê? Você se vê como alguém bom? Alguém justo? Alguém melhor que os outros? Não é um primor de beleza, né? Mas pelo menos não é como os outros. Você se vê como alguém que merece as bênçãos de Deus? Você se vê como alguém que não precisa da ajuda de ninguém, muito menos de Deus? Eu faço, eu aconteço, olha as coisas que eu conquisto, olha quem eu sou, olhe o meu caráter, olhe os elementos de bondade que há em mim. Se é assim que você se vê, você se parece muito com os fariseus, com os escribas. A segunda pergunta não é como você se vê, mas a segunda pergunta para descobrir quem você é como você vê as pessoas. Como você vê as outras pessoas? Lembra que eu falei que tinha uma expressão que a gente ia voltar para ela? Como é que os fariseus e escribas nomearam quem estava na casa de Levi? Lembra disso, versículo 30? Eles disseram: por que Jesus come com publicanos e pecadores? Você lembra como é que Lucas, e Deus que está inspirando Lucas, chama essas pessoas, vê essas pessoas? No versículo 29, Lucas disse que muitos publicanos e outras pessoas estavam ali. Deixa eu dizer uma coisa. Se ao olhar para as pessoas, a primeira coisa que você repara é nos pecados dessas pessoas, e classifica essas pessoas com base nos pecados que você identifica, e você coloca como se fosse uma tarja na sua testa, e toda vez que você as vê, você lembra dessa palavra: bêbado, imoral, viciado, desonesto, mentiroso, traidor, prostituta, prostituto. Se você classifica as pessoas
antes de vê-las como Deus as vê, como pessoas criadas à sua imagem e semelhança, pessoas que estão perdidas em seus pecados, pessoas que precisam de Jesus para serem salvas, para serem transformadas. Então deixa eu dizer, você se parece muito mais com os fariseus e escribas do que com Levi. Como é que você vê as pessoas? Essas foram as 3 cenas apresentadas por Lucas nesse texto. A primeira cena é o chamado que Jesus faz a Levi e a resposta imediata de Levi. A segunda é a festa que ele faz na sua casa para que seus amigos venham ouvir de Jesus. E a terceira é a conversa de Jesus entre os fariseus e escribas a respeito de quem ele tinha vindo para salvar. Agora, deixa eu fazer uma de advogado do diabo aqui. Será que a pergunta dos fariseus estava de toda errada? Qual que foi a pergunta dos fariseus? Se ele é o Messias, o Santo de Deus, o Filho de Deus, como é que esse homem se sente tão à vontade com esse tipo de gente? Como é possível ele conviver com pecadores? A pergunta dos fariseus não está errada. O que está errado é a motivação. Mas a pergunta é honesta. E a resposta a essa pergunta é dada ao longo de todo o ministério de Jesus, porque nós vemos no Evangelho que Jesus veio exatamente para libertar os cativos. Jesus veio exatamente para libertar aqueles que estão presos ao pecado, presos às trevas, presos à morte, presos a Satanás. E Jesus fez isso e libertou de uma vez por todas essas pessoas em sua morte e ressurreição. Então a pergunta dos fariseus é legítima, a motivação não. E a resposta é dada no Evangelho. E uma vez que nós já temos essa resposta, porque conhecemos a história toda, nós deveríamos olhar para esse texto e fazer uma segunda pergunta. A segunda pergunta é mais ou menos o contrário da primeira. A primeira pergunta é como é que Jesus pode se sentir à vontade no meio de pecadores. A segunda pergunta é como é que esse tipo de gente pode se sentir tão à vontade à mesa com o Messias? Como é que esse tipo de gente pode ficar à vontade à mesa com Deus Santo? O Criador em pessoa, a lei diante deles, o Filho de Deus. Como é capaz, como é possível isso acontecer? Eles não têm vergonha, eles não se sentem culpados, eles não têm medo de serem fulminados por conta dos seus pecados. São loucos. Pessoas que perderam o juízo, eles não têm noção do perigo do juízo de Deus. Bom, a resposta a essa pergunta foi dada pelo próprio Jesus no versículo 32. Porque o versículo 32 diz para nós que Jesus é o médico dos médicos, Jesus veio para curar aqueles que reconhecem que estão doentes, e aí ele explica: aqueles que se arrependem dos seus pecados. Esse é o chamado de Jesus. O chamado de Jesus é um chamado ao arrependimento. Essa palavra aqui significa muito mais do que você concordar que você fez alguma coisa de errada. Significa sim concordar que o que eu fiz é errado, que o tipo de vida que eu levo é errado, o estilo de vida, as coisas que eu penso, as coisas que eu faço são erradas. Mas arrependimento vai além disso. Arrependimento significa que agora eu vou mudar o meu comportamento diante disso. Se era errado, eu não quero mais fazer. Então, a imagem é muito clara aqui. Em outras palavras, se arrepender significa voltar-se para Jesus e segui-lo agora de frente, porque antes você estava de costas para Ele. Antes você vivia contrário à vontade de Deus. Como é que isso se dá na prática? Eu vou citar o último texto da noite. Deixe João Batista nos responder. João Batista foi aquele que introduziu Jesus, o ministério de Jesus. Lucas capítulo 3, versículo 7. Lucas 3, de 7 a 14. Preste bastante atenção nessas palavras. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas. Os outros evangelhos dizem que isso aqui aconteceu exatamente quando ele viu os fariseus chegando perto.
Aí ele diz assim: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Perceba o versículo 8. Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões, não os fariseus, as multidões perguntaram a João, versículo 10, o que é que devemos fazer? Estamos arrependidos, como nós vamos produzir frutos de arrependimento? Olha o que ele responde, versículo 11, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Versículo 12. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados, arrependidos, e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? João respondeu, versículo 13, olha lá: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Arrependimento tem frutos próprios, queridos. Frutos que demonstram que, de fato, a partir de agora você quer viver para Jesus. Arrependimento é fazer o contrário do que você fazia antes de conhecer a Cristo, não mais o mal, mas agora o bem. E quer saber a razão que leva um pecador arrependido a se sentir tão à vontade à presença de Jesus, como esses pecadores da história de Levi, como os amigos dele? Porque o arrependimento é a condição para que pecadores sejam perdoados por Deus. Arrependimento é a condição para que pecadores sejam perdoados por Deus, por causa da morte e ressurreição de Jesus. É por isso que pecadores se sentem livres, se sentem à vontade à mesa com Jesus. É por isso que pecadores não mais têm culpa diante de Jesus, não mais têm medo de serem consumidos, porque são pecadores arrependidos que foram perdoados por Deus. A pergunta principal dessa noite, eu fiz várias perguntas aqui, mas não se esqueça dessa, essa é a principal: há espaço para pessoas assim no nosso meio? Há espaço para pecadores do pior tipo, dispostos a se arrepender, precisando do perdão de Deus? Há espaço em nosso meio? Se essas pessoas são bem-vindas à mesa com Jesus, será que elas são bem-vindas à nossa mesa, à nossa igreja? Elas precisam ser. Lembra da historinha que eu contei no início, do hospital? Quem que você é nesse cenário? Você é o doente? O pecador que foi até o hospital, que é a igreja, em busca do médico, que é Jesus? Ou você é o funcionário? Aquele que se acha saudável, que se acha justo, aquele que está dentro do hospital, aquele que está dentro da igreja, aquele que fez catecismo, crisma na igreja batista, aquele que está desde que nasceu aqui, aquele que colocou a pedra angular aqui, aquele que faz todas as aulas, aquele que participa de tudo, aquele que serve em tudo, aquele que está aqui o tempo todo, mas por causa disso ele se vê como superior aos outros, diz: aqui não é lugar de gente torta, aqui é lugar de gente como eu, e se você não é como eu, suma da minha frente, saia daqui. Quem você é nessa história? Você é aquele funcionário que está impedindo que outros encontrem a salvação, porque eles são muito sujos. Queridos, se nós nos consideramos justos, Jesus não tem nada a dizer para nós. Mas, se nos consideramos pecadores, Jesus nos chama a segui-lo em arrependimento. Jesus também nos convida a levarmos outros pecadores até Ele. Portanto, deixa eu dizer, se você é um pecador, e nesse momento você está olhando para si mesmo e diz: eu sou o pior deles, eu sou um miserável, eu sou um doente. Talvez você seja aquele que é desacreditado pelos homens, nem mesmo você acredita em si mesmo. Ouça Jesus te chamando nessa noite. O que Jesus está dizendo para você é: arrependa-se e siga-me, assente-se à mesa comigo.
o convite é para você. A esperança é para você. Mas se você é um fariseu ou escriba, tão pecador quanto os outros, que está na casa, mas se recusa a se assentar à mesa, o chamado de Jesus para você, sabe qual que é? Suma da igreja, é isso que Jesus disse? Não! O chamado de Jesus continua o mesmo, tanto é para o pecador e para o publicano, quanto é para o fariseu e o escriba. O chamado de Jesus é o mesmo: arrependa-se e siga-me, você também é bem-vindo à mesa. A mesa de Jesus é para o pecador arrependido, a mesa de Jesus também é para o fariseu arrependido. E talvez você é um fariseu que está se arrependendo hoje e está pedindo perdão. Senhor, me perdoa, eu quero Jesus para mim também. Na mesa onde Jesus se assenta, há espaço para todo pecador que se arrepende, seja publicano, seja fariseu. O convite de Jesus não exclui ninguém. Então, se arrependa e se aproxime. Tome lugar à mesa. Encontre um espaço para você, porque há espaço para você ao lado do Salvador. Desfrute da graça e do perdão do Salvador. E não impeça que outros façam o mesmo. Dá espaço no banco para que o outro possa se assentar do seu lado e se alimentar do pão do céu como você está se alimentando. Amém? Vamos orar, queridos. Querido Deus, te damos graças pela tua palavra, graças por essa passagem tão rica e que expõe o nosso coração e nos ensina muito a respeito de quem o Senhor é e de como o Senhor nos vê. Tira de nós todo coração altivo, orgulhoso, arrogante, todo sentimento farisaico, legalista, que olha para as pessoas, classificando as pessoas. Dá-nos uma visão bíblica das pessoas. Dá-nos uma visão bíblica de nós mesmos. Que sempre haja espaço à mesa, nessa igreja, para pecadores arrependidos. E que nunca nos esqueçamos que nós também somos um destes. Um dia o Senhor nos encontrou na coletoria. Um dia o Senhor nos chamou a uma mudança de vida e ainda estamos em processo. Por que não o Senhor não pode fazer isso com outros? O Senhor pode, e o Senhor faz. Sejamos mais pacientes com aqueles que se achegam. Sejamos mais amorosos com os que se achegam. Possamos caminhar junto com eles, ajudando-os a lidar com o seguir a Jesus. De que vale sermos mais experientes, termos anos de jornada seguindo a Jesus, se não usamos isso para abençoar outras vidas? O nosso conhecimento bíblico, os nossos cursos teológicos, a nossa experiência no serviço, o nosso conhecimento sobre igreja. Usa essas coisas, Senhor, para que possamos discipular pessoas que estão se convertendo. Que essa igreja seja marcada, não pelo discurso do fariseu, mas pelo discurso de Jesus. Pecador, aqui é o seu lugar. Aqui nós vamos te ensinar a se arrepender, a encontrar perdão e transformação de vida. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.